Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso curso preparatório para concursos. Essa é a nossa terceira aula. Na primeira aula a gente viu então sobre a abordagem pedagógica desenvolvimentista, que tem representante o professor Gotani. Na segunda aula a gente viu a abordagem construtivista, que tem como representante João Batista Freire. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre a abordagem crítico-superadora do coletivo de autores. Vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala em coletivo de autores, quando essa abordagem foi lançada? Qual era o contexto desse período? Foi um período ali no finalzinho da década de 1980, eles começaram a analisar como era o contexto social da época, como a escola estava inserida nesse contexto social e quais eram as influências que a escola sofria e também exercia sobre os alunos. Então é importante a gente lembrar que esse era um período ali pós o fim da ditadura militar, que foi até 1985. O país passava por um processo de redemocratização, estava em vias de ser lançada ali a Constituição de 1988, havia uma ampliação dos debates sobre os direitos sociais e havia também um fortalecimento dos movimentos sociais e educacionais. Com a influência, então, do marxismo, havia o entendimento de que a escola não era um local neutro, não era um local neutro. Esse espaço era um espaço de formação crítica e não apenas de reprodução de conteúdos. Então, quando a gente fala assim, nossa, esse é um período que sofre influência do pensamento marxista, o que isso significa? Vamos lá então, a sociedade é dividida em classes, a escola não é neutra, a educação pode tanto reproduzir desigualdades, como pode também contribuir para transformá-las. O conhecimento deve ajudar o aluno a compreender criticamente a realidade social no qual ele está inserido. Olha só, dois pontos importantes aqui nesse período. Até então, havia uma dicotomia aqui nos conteúdos apresentados na escola. O modelo biologicista e o modelo esportivista-tecnicista, que eram os dois modelos que estavam mais em voga nesse momento. O corpo, então, no momento biologicista, era visto como máquina, ênfase em aptidão física, foco em saúde sob perspectiva médica, avaliação por testes físicos e havia então uma forte influência militar. Já na questão do modelo esportivista e tecnicista, havia centralidade do esporte de rendimento, valorização de técnica, desempenho e competição, a aula era centrada na repetição de fundamentos e havia a seleção dos mais aptos. Porém, com a chegada da abordagem crítico-superadoras, isso então foi visto de maneira diferente. Ela afirmava o seguinte: esses modelos reproduziam desigualdades, excluíam os alunos menos habilidosos, reduziam a educação física apenas a treino, ignoravam a dimensão histórica e cultural das práticas corporais. Olha só, quem então teve essa visão? Quem começou a enxergar a educação física com essa nova perspectiva? Esses autores aqui, Carmen Lúcia Soares, Celi Neuza Zuc Tafarel, Maria Elizabeth Médicis Pinto Varjal, Lino Castellani Filho, Michele Ortega Escobar e Walter Bratt. A obra referência para essa abordagem é essa aqui, Coletivo de Autores, Metodologia do Ensino de Educação Física. Foi lançada em 1992. Posteriormente, existiram novas edições dessa obra, mas a primeira foi em 1992. Isso aqui é muito cobrado em concurso público. E como a gente pode marcar isso aqui então, pessoal? Você já deve ter ouvido falar na outra abordagem chamada crítico-emancipatória. Como você lembra então aqui, quando a gente está falando de crítico-superadora e crítico-emancipatória, existe uma diferença muito grande aqui nas duas. Como hoje a gente está falando de coletivo de autores, vou dar uma dica para você aqui. Geralmente, nas provas de concurso, cai o nome da abordagem e eles pedem que você faça uma associação com os autores ou então com a obra de referência. Então, se acontecer, segundo caso, colocarem o nome da abordagem pedagógica e pedirem para fazer uma associação com os autores, você vai saber o seguinte: crítico superadora e crítico emancipatória, eles sempre colocam lá. Na crítico superadora, você vai lembrar que começa aqui com S, e o coletivo de autores, aqui tem um S no final. Então fica fácil de lembrar. Coletivo de autores, crítico superadora. Na crítico emancipatória, que é outra abordagem, ela tem como representante o Eleonor Kunz. Então você vai lembrar do E de emancipatório e do S aqui de autores e de superadora.
Beleza? Continuando então. A crítica superadora afirma que esses modelos reproduzem desigualdade, excluem alunos menos habilidosos, reduzem a educação física a treino e ignoram a dimensão histórica e cultural das práticas corporais. Beleza. A abordagem crítico-superadora rompe com duas reduções históricas da educação física, com essa questão da visão biologicista e com a visão esportivista. Isso antigamente era, então, como eu falei, o objetivo era o treinamento do corpo durante a aula de educação física, desenvolvimento da aptidão física, promoção apenas da saúde orgânica. E na visão esportivista, o centro absoluto da aula era melhorar o desempenho. Agora, com essa visão aqui da abordagem crítico-superadora, a educação física passa a ser tratada como uma área que estuda e ensina a cultura corporal produzida historicamente pela humanidade. O corpo não é apenas biológico, ele é social, histórico, cultural e também político. Olha só que mudança drástica. Na questão do esporte, ele passa a ser entendido como produção cultural, um fenômeno histórico e como uma prática carregada de ideologia. Para o aluno não apenas passa a executar o esporte, ele aprende a compreender a sua origem, refletir sobre exclusão e rendimento e também a questionar a sua lógica competitiva. Essa nova concepção foi chamada de cultura corporal. E esses conceitos aqui, jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas, todos esses conceitos são entendidos como produções históricas da humanidade. Então, quando você ouvir em algum concurso, numa questão de concurso, essa frase aqui, esses conceitos chamados de cultura corporal, está diretamente relacionado com a abordagem crítico-superadora. Esse tema aqui, cultura corporal, engloba todos esses conceitos aqui. Nessa abordagem, o papel do professor é de mediador crítico, ele é o organizador do conhecimento de maneira sistematizada e é também responsável por problematizar a realidade. O papel do aluno passa a ser, então, de sujeito histórico, ele é participante ativo e deve compreender criticamente a prática corporal, ou seja, para que ele está fazendo aquela atividade. Não é apenas um mero reprodutor daquilo que está sendo apresentado. Então, esses conceitos aqui passam a ser revistos e não são mais aceitos, de apenas técnico esportivo, do professor como recreador e do professor apenas como facilitador. Se a gente pudesse, então, resumir essa abordagem crítico-superadora, a gente chega, então, à nossa tônica. Isso aqui é importante para que você entenda os conceitos. O primeiro que eu coloquei aqui, a educação física deve ensinar a cultura corporal como produção histórica da humanidade, possibilitando ao aluno compreender criticamente a realidade. E a outra tônica é a seguinte: a função da educação física é contribuir para a transformação social por meio da superação das práticas alienadas e excludentes, ou seja, não existe o aluno fazer determinada atividade apenas por fazer. De acordo com a abordagem crítico-superadora, o aluno deve compreender aquilo que está realizando. Então, se você leva isso para a sua aula lá na escola, a partir de que série é possível aplicar essa atividade aqui, sendo baseada na abordagem crítico-superadora? A partir de que atividade você consegue fazer isso aqui? Coloque nos comentários aí qual a sua opinião. É possível fazer isso aqui desde o primeiro ano? Desde o terceiro ano? A partir de que série você acha que é possível aplicar uma atividade utilizando como base a abordagem crítico-superadora? Coloque aí nos comentários. E o que mais cai em concurso? Cultura corporal como objeto, isso aqui é importantíssimo. Falou cultura corporal, está diretamente relacionada com a abordagem crítico-superadora. Já liga o alerta. Influência marxista também, transformação social, coletivo de autores, o ano de lançamento é muito difícil cair, mas algumas bancas cobram, e a superação da visão tecnicista, biologicista. E se a gente fosse de maneira mais profunda, eu acho que esse tema aqui poderia cair em uma redação, talvez. Um modelo de aula baseado na abordagem crítico-superadora, com conteúdo futebol. Olha só, isso aqui é algo mais a título de curiosidade para você. O objetivo geral dessa aula seria na perspectiva da abordagem crítico-superadora. Compreender o futebol como manifestação da cultura corporal,
analisando seus aspectos históricos, sociais, econômicos e ideológicos, para desenvolver consciência crítica sobre sua prática. Olha só, análise importante aqui, uma análise importante. Não é aprender fundamentos do passe e do chute, é compreender o fenômeno futebol. Então, não seria uma aula para você treinar fundamentos somente ali. A ideia é você ter uma análise um pouco mais profunda. Prática social inicial. Vamos organizar aqui de maneira metodológica essa aula. Algumas perguntas disparadoras que você poderia fazer aos seus alunos. Quem joga futebol? Por que o futebol é tão valorizado no Brasil? Existe desigualdade no futebol? O futebol feminino recebe o mesmo reconhecimento do futebol masculino? Então você aplica uma atividade, uma roda de conversa e o levantamento do conhecimento prévio do aluno. Isso é importante. Segunda parte aqui, a problematização. O professor apresenta situações como a diferença salarial entre futebol masculino e feminino, exclusão de alunos menos habilidosos, violência em torcidas, comercialização do esporte e uma pergunta-chave. O futebol é apenas um jogo ou também é um fenômeno social? Isso aqui começa a ser apresentado para o aluno de forma que ele vá refletindo sobre tudo isso que está sendo levantado para ele durante a aula. Instrumentalização. Agora entra o conteúdo sistematizado. O professor apresenta a origem histórica do futebol, processo de profissionalização cada vez mais cedo, relação com mídia e mercado, transformação do futebol ao longo do tempo. Isso aqui é uma terceira etapa. É algo muito mais complexo de você chegar lá e apenas dar um jogo de futebol para os alunos. Então, a catarse. O momento de síntese. Atividade possível, olha só a sugestão aqui. Produção de cartaz crítico, um debate estruturado, um texto reflexivo, apresentação de seminários, e aqui o aluno então vai demonstrar que ele superou a visão inicial e ampliou a sua compreensão do fenômeno futebol. E a prática social final? Retomar a pergunta inicial, aquilo que a gente fez lá no início. O que mudou na sua forma de enxergar o futebol? A proposta. O jogo adaptado com regras discutidas coletivamente, você pode então utilizar as sugestões dos alunos para elaborar um jogo de futebol com regras adaptadas. E então, fazer uma reflexão após o jogo. E agora, então, sob a influência da abordagem crítico-superadora, o aluno joga, mas com outra consciência, tentando compreender e buscando compreender de maneira mais completa o fenômeno futebol. Vamos lá, então, partindo para o final da nossa aula aqui, ó. Palavras que acendem o alerta. Cultura corporal, como já foi falado, transformação social, superação, prática social inicial e final, materialismo histórico dialético, coletivo de autores, que é importantíssimo vocês lembrarem dos autores, pedagogia histórico-crítica, totalidade, historicidade e contradição. Então agora nós vamos treinar, vamos fazer uma questão aqui sobre abordagem pedagógica. Essas questões que eu levantei aqui já levam em consideração a abordagem que a gente viu no início. Então, as questões aqui podem ter alguma pegadinha de acordo com a abordagem desenvolvimentista, a construtivista e agora essa abordagem crítico-superadora. Qual das alternativas abaixo representa uma abordagem pedagógica da educação física que enfatiza a compreensão de regras, táticas e estratégias dos jogos e esportes, visando ao entendimento do pensamento crítico? Olha só, falou o pensamento crítico dos alunos. Quando a gente fala em pensamento crítico, ainda pode lembrar de crítico superadora, que é o tema do nosso vídeo, e podemos lembrar também de crítico emancipatória. Se tivesse as duas aqui, ó, como alternativa, ele poderia ficar em dúvida, certo? Vamos então começar sempre pelas absurdas. Abordagem desenvolvimentista. Desenvolvimentista, você lembra que é do professor Gotani. Então, não é aqui, ó, certo? Está falando de pensamento crítico. Desenvolvimentista não contempla esse tema aqui, pensamento crítico. Abordagem psicomotora, será? Abordagem dos jogos cooperativos, essa aqui nem existe, absurda. Psicomotora existe? A gente já falou sobre a abordagem psicomotora ou é abordagem crítico-superadora? Quando a gente está falando então aqui, ó, enfatiza a compreensão das regras, táticas e estratégias dos jogos e esportes, visando ao desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, não diz respeito à abordagem psicomotora. A gente está falando então de abordagem crítico-superadora. Essa aqui foi de graça, certo? Vamos colocar agora em prática o nosso conhecimento daquilo que a gente já estudou até aqui, ó. Olha só, uma questão bem ampla, porém dá para você matar começando pela retirada das absurdas. Vamos lá,
seguindo essa estratégia aqui, retirando as absurdas. Após 1970, pause aqui primeiro, ó, pause e tenta resolver, tá bom? Vou colocar aqui, tem essa primeira parte e tem essa segunda parte aqui. Pause e tente resolver essa questão, beleza? Após 1970, surgiram novos movimentos na educação física escolar, em oposição aos modelos tecnicistas, esportivistas e biologicistas, inspirados no momento histórico-social pelo qual o país passou, nas novas tendências de educação de maneira geral, além de questões específicas da própria educação física. Assim, a educação física escolar é vista como uma ação teórico-prático e crítica, no sentido de desenvolver um corpo de conhecimento científico que pudesse imprimir uma identidade pedagógica da educação física no currículo escolar. Aí você lê tudo isso aqui para chegar à conclusão que ele quer saber só o seguinte, ó. Com relação às abordagens da educação física escolar, assinale a alternativa, ou seja, a gente poderia ter lido só isso aqui, certo? Então, na hora da prova, é muito importante você ler a pergunta final aqui, ó, antes de começar a perder o seu tempo com todo esse contexto que a questão apresenta, beleza? Leia, sempre que você for fazer uma questão, leia a última parte da pergunta aqui, de repente você nem precisa de todo esse contexto, beleza? Que é o nosso caso. Vamos lá então, ele quer saber, em relação às abordagens da educação física escolar, assinale a alternativa correta, beleza? A abordagem construtivista, falando de construtivista, falando de seu principal autor, Gottani. Aqui, ó, vamos parar por aqui, vamos tentar então resolver essa questão utilizando essa associação entre o nome da abordagem e o seu representante. Quando a gente fala de abordagem construtivista, é o professor Gottani? Não é o professor Gottani. Quem é? Nós temos aqui então João Batista Freire, beleza? Então, se ele quer saber a alternativa correta, essa letra A gente já pode eliminar. Abordagem construtivista, João Batista Freire. Então, essa aqui está eliminada. A abordagem desenvolvimentista, seu principal autor no Brasil é João Batista Freire. Eles inverteram aqui, ó. Construtivista é João Batista Freire e a desenvolvimentista nós temos o professor Gottani. Vamos lá então, aqui, ó. Gottani. Então a letra B também está incorreta. Gottani. Beleza. Incorreta também. Vamos então para a letra C. Falando de abordagem sistêmica. O principal autor é Mauro Betti. Nossa, agora eu não sei porque eu só vi essas 3 aulas do canal do professor. E agora? Vamos para a próxima então. Vamos tentar fazer por eliminação. A abordagem crítico-superadora, que por sinal é essa que a gente está falando aqui, ó. Tem como seu idealizador Eleonor Kunz. Opa! Não é essa aqui, certo? Eu falei que crítico-superadora, os autores são esses aqui, ó, coletivo de autores, e Eleonor Kunz, ele é o idealizador da abordagem crítico-emancipatória. Olha a dica que eu falei para você. Eleonor Kunz, de crítico-emancipatória. Beleza? Então essa aqui também está errada. Abordagem sistêmica, seu principal autor é Mauro Betti. Maravilha. Por eliminação, a gente conseguiu resolver essa questão aqui. Com a obra Educação Física e Sociedade, 1991. Beleza, pessoal? A gente não precisa perder o tempo resolvendo a questão inteira. Quando está falando de abordagem pedagógica, se a gente tem essa noção de associar o nome da abordagem com o seu respectivo autor ou representante no Brasil, a gente consegue eliminar muitas questões utilizando apenas o tema, eliminar muita alternativa utilizando esse sistema de absurdas, beleza? No nosso próximo vídeo a gente vai falar então sobre a abordagem crítico-emancipatória, que como a gente já viu aqui, tem como representante o professor Eleonor Kunz. Todos os slides desta aula vão ficar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que a aula tenha sido útil para você. Deixe sua dúvida, sua sugestão e comentário sobre a aula aqui nos comentários. Deixe o seu like também. Um abraço e até a próxima.